pessoal! Na aula de hoje vamos resolver o exercício sobre movimento uniformemente variado, que foi o conteúdo que a gente viu no último vídeo que eu enviei para vocês, tá? Então, fiquem agora com o primeiro exercício. Um veículo reduz sua velocidade de 35 metros por segundo para 21 metros por segundo, num intervalo de tempo de 2 segundos. Calcule a aceleração do veículo nesse intervalo de tempo. Então, no exercício número 1, a gente tem um veículo que vai reduzindo a velocidade no intervalo de tempo de 2 segundos. E a gente precisa calcular a aceleração desse veículo. Então, a gente tem o seguinte: a velocidade inicial do veículo era de 35 metros por segundo e a velocidade final de 21 metros por segundo, num tempo de 2 segundos. Como é que a gente faz para calcular a aceleração? Para calcular a aceleração, a gente vai usar a fórmula da aceleração. ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A variação do tempo foi dada, 2 segundos. A gente vai precisar calcular a variação da velocidade, o ΔV. Vamos lembrar que ΔV significa calcular a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo, que nesse caso é o 2 segundos. Então agora, para a gente calcular o valor da aceleração, a gente precisa substituir aqui na fórmula os valores de velocidades que foram dados. A velocidade final do carro foi 21 metros por segundo, menos a velocidade inicial, 35, dividido pelo tempo de 2 segundos. Então, agora a gente precisa resolver essa conta. A aceleração vai ser 21 menos 35. 21 menos 35 vai dar um resultado negativo. Por quê? 21 menos 35, eu tenho menos do que eu devo. Então, eu tenho 21, devo 35, eu devo 14. Dividido por 2. Menos 14 dividido por 2 vai dar menos 7. A aceleração, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. Então, essa foi a primeira questão sobre os exercícios de movimento uniformemente variado. Vamos olhar agora o exercício número 2. Uma revista automobilística, comparando diferentes carros, afirma que um deles vai de 0 a 100 km por hora em 12 segundos. De quanto será a aceleração desse carro? Então, no exercício número 2, a gente tem um carro que vai de 0 a 100 km por hora em 12 segundos. E, de novo, a gente precisa calcular a aceleração desse carro. Nesse caso, diferente da questão número 1, as unidades estão diferentes. A unidade da velocidade está em km por hora e a unidade do intervalo de tempo é em segundo. A gente não pode trabalhar com unidades diferentes. Então, primeira coisa, transformar a unidade. Transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Como é que a gente passa quilômetro por hora para metro por segundo? A gente vai precisar dividir por 3,6. Sempre que a gente vai transformar um valor de velocidade, a gente usa a regrinha do 3,6. Então, 100 dividido por 3,6 vai dar um valor aproximado, vai dar 27,777. Então, vai dar aproximadamente 28 metros por segundo. Então, é esse valor de velocidade final que a gente vai usar. O carro, ele vai de 0 a 100 em 12 segundos. O que quer dizer isso? Que a velocidade inicial era 0 e a velocidade final, então, é esse 28 metros por segundo. Vamos fazer a conta igual a gente fez na número 1. A aceleração igual a ΔV sobre ΔT. O ΔT, o intervalo de tempo, é o 12 segundos. Falta calcular o ΔV. ΔV vai ser sempre velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo. Nesse caso, 12 segundos. Quem foi a velocidade final? O 28. 28 menos velocidade inicial, 0, sobre 12. A aceleração vai ser 28, porque 28 menos 0 é o próprio 28, dividido por 12. Isso aqui vai dar igual 2,3 metros por segundo ao quadrado.
Lembrando que a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Quando a gente usa a unidade de velocidade, metro por segundo. Vamos agora para a questão número 3. Um certo tipo de foguete, partindo do repouso, atinge a velocidade de 12 km por segundo após 36 segundos. Qual será a aceleração média em quilômetro por segundo ao quadrado nesse intervalo de tempo? Na questão número 3, um foguete parte do repouso e atinge a velocidade de 12 km por segundo em 36 segundos de intervalo de tempo. Então, o que significa? Todo corpo que parte do repouso quer dizer que ele estava parado. Então, ele tinha uma velocidade igual a zero. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Então, sempre que aparecer em qualquer problema que um corpo parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele era zero. Então, a velocidade inicial do foguete é zero. A velocidade final que ele atinge é 12 km por segundo, no intervalo de tempo de 36 segundos. Qual vai ser a aceleração? Parecido com o que a gente fez nas primeiras questões. A gente vai usar a fórmula da aceleração, ΔV sobre ΔT. O ΔT é o intervalo de tempo de 36 segundos. Falta calcular o ΔV, o intervalo das velocidades, a variação das velocidades. Então, vamos lá. Velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. O tempo, 36 segundos. A velocidade final do foguete, 12 km por segundo, menos a velocidade inicial, zero. Nesse caso, a gente não vai precisar transformar a unidade. Por quê? Apesar do tempo estar em segundo e a velocidade está em quilômetro, mas está em quilômetro por segundo. Então, ó, segundo, não preciso transformar, tá? É uma unidade que não é tão comum, mas existe, quilômetro por segundo. Vamos fazer essa conta. A aceleração vai ser 12 menos 0, 12, dividido por 36. Fazendo essa conta de dividir, a aceleração do foguete vai dar aproximadamente 0,33. Ó, a unidade da velocidade é o quilômetro por segundo, então a aceleração vai estar em quilômetro por segundo ao quadrado. Por quê? Na unidade de aceleração, a unidade do tempo sempre vai estar ao quadrado. Então, essa foi a questão número 3. Vamos agora olhar a questão número 4. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo atinge 80 km por hora em 8 segundos. Isso supõe uma aceleração próxima a quanto? Então, na questão número 4, um veículo ele vai de 0 a 80 km por hora no intervalo de tempo de 8 segundos. E vamos calcular de novo a aceleração. Vamos usar a equação de aceleração mais uma vez. De novo, conferindo as unidades. Tempo em segundo, velocidade em quilômetro por hora. Então, nesse caso, a gente vai precisar transformar. Transformando quilômetro por hora em metro por segundo, a gente divide na regrinha do 3,6. Fazendo essa conta, 80 dividido por 3,6 vai dar aproximadamente 22,2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final do carro. A velocidade inicial é zero, já que o carro vai de 0 a 80 km em 8 segundos. Vamos fazer a conta agora da aceleração. O tempo é 8 segundos, precisamos calcular o ΔV, variação da velocidade. Sempre valor final menos valor inicial, dividido pelo tempo. Tempo de 8 segundos. Valor final, 22,2. Menos o valor inicial, 0, dividido por 8. Então, a aceleração vai ser 22,2 dividido por 8. Esse valor de aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Por que 3 metros por segundo ao quadrado? Porque a gente transformou a unidade da velocidade em metro por segundo. Então, a aceleração é 1 metro por segundo com o tempo ao quadrado. Então, aqui a gente encerra os nossos exercícios sobre movimento uniformemente variável.